Bom dia a todos. O nosso grupo de projeto é composto por mim, Fábio, pelo José Vitor e pela Fabiane. A gente decidiu dividir essa apresentação em 3 tópicos, sendo a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a introdução. A ideia desse projeto da esteira surgiu a partir do destaque que a indústria de injeção de plástico vem tomando tanto no Brasil quanto no mundo. É comum a gente encontrar produtos injetados de plástico no nosso cotidiano. Mas quais são esses produtos? São produtos que passam pelo processo de injeção, onde é fundido o polímero, injetado ele dentro de um molde e após resfriamento é feita a extração desse produto final, conhecido como produto injetado. No nosso cotidiano a gente pode ver brinquedos, peças automotivas, como podemos ver nas imagens, que são produtos injetados de plástico. E tendo esse contexto do destaque dessa indústria, é de extrema vantagem a presença de uma esteira transportadora nesse setor, trazendo maior eficiência, maior produtividade, diminuição dos riscos ergonômicos e do tempo empregado nos fluxos operacionais. Com base nisso, nosso projeto ele tem como abrangência tanto a indústria de injeção de plástico, como também serve como aprendizado em curso de eletromecânica. A justificativa que a gente tem para desenvolver esse projeto é diminuir os riscos ergonômicos nas empresas, reduzir o tempo empregado nos fluxos operacionais, melhorar a eficiência e a produtividade das indústrias. Tendo isso em mente, o objetivo desse projeto é obedecer às normas regulamentadoras, por exemplo, a NR12, que é máquinas e equipamentos, a NR17, que é de ergonomia, possibilitar a desenvolver um projeto viável e eficiente. Um projeto que tenha uma boa eficiência, porém que tenha um baixo custo para melhorar a acessibilidade. E também elaborar diversas atividades para desenvolver o trabalho em equipe. Tendo isso em mente, o nosso planejamento foi organizado por um cronograma, foi feito um cronograma modelo gráfico gigante, onde a gente determinou todos os prazos e todas as etapas dessas atividades. Mais para frente a gente vai falar melhor um pouco sobre o que a gente conseguiu concluir ou não. Feito o planejamento e tudo, a gente elaborou um croquis da nossa esteira, que é uma visão geral da nossa esteira transportadora, com as peças que vão ter ou não. Porém, após ter feito a elaboração desse croquis, a gente viu que existiam muitos erros, existiam muitos elementos que a gente poderia substituir por outros, para melhorar a eficiência ou até mesmo baixar o custo. Tendo isso, a gente se reuniu em grupo e realizou um brainstorm, que é uma roda de conversa, uma geração de ideias, onde cada integrante do grupo propôs uma ideia e, de acordo com os requisitos do nosso projeto, a gente definiu quais seriam as mais adequadas. E definido o projeto que a gente queria desenvolver, foi feita a etapa do desenvolvimento desse projeto. Bom dia, eu sou José Vitor e vou apresentar a parte de desenvolvimento da nossa esteira transportadora. Bom, eu vou passar rapidamente sobre algumas partes da nossa esteira e explicando os principais detalhes dela. Bem, esse é o rolete motor da nossa esteira, ele que vai tracionar a nossa esteira. Ele vai acoplado em um motorredutor de 44 RPM, o que junto com esse rolete motor vai gerar uma velocidade aproximada de 15 metros por segundo. Esse rolete motor, o que difere ele do rolete movido é a ponta que vai acoplado no motor. Essa ponta ela é um pouco menor por causa das medidas do nosso motor e ela tem um rasgo para a chaveta. Esse é o nosso rolete movido, ele que vai na outra ponta e vai preso em 2 mancais UTC que vão servir para tensionar a nossa esteira. Essa é a chapa lateral da nossa esteira. Vão ser 2 chapas laterais. A única diferença entre elas é que em uma chapa vai preso o motor e na chapa do lado oposto vai preso o painel elétrico da nossa esteira. Essa que está sendo apresentada agora, ela é a chapa do lado do motor. O motor ele vai ser preso ali no detalhe A, naqueles 4 furos, e aquele rasgo é para facilitar na hora de encaixar o nosso rolete. No detalhe B,
Vemos 6 furos e um bilongo, onde vai ser preso os furos são para prender o nosso mancal tensionador e o bilongo é por onde vai correr o nosso rolete movido. Essa é a outra chapa com 4 furos. Esses 4 furos no meio é onde vai preso o nosso painel elétrico. Essa é a chapa de apoio da lona da nossa esteira. Aqui é onde a lona vai deslizar em cima dela para não causar uma envergadura na lona. E esta é uma vista explodida da nossa esteira, mostrando cada detalhe e onde vai cada peça que eu apresentei para vocês. Essa é a lista de materiais e eu vou mostrar para vocês também o nosso desenho no SolidWorks. Isso que está aparecendo agora é um corte para mostrar o nosso rolete motor ser encaixado no nosso motorredutor. Essa peça em amarelo destacada é a chaveta. Ela serve para impedir que o nosso rolete deslize em falso. Aqui temos uma vista geral da nossa esteira, com o painel elétrico e os botões de comando, 2 botões, um para ligar, um para desligar e um botão de emergência. Um mancal tensionador, é assim que ele funciona. Quando alguém apertar com uma chave o tensionador, ele vai para frente ou para trás, assim tensionando mais ou menos a nossa lona. Em seguida vamos falar um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. Bom dia, eu sou a Fabiane e vou falar sobre a conclusão do nosso projeto. Na parte de resultados, a gente obteve os resultados teóricos do nosso projeto, por conta de que esse foi um ano de pandemia. A gente teve que fazer o projeto todo em EAD e por conta disso a gente também não obteve resultados práticos. Não deu pra gente montar a esteira, nem fazer os testes com ela, nem sair para comprar material. Mas a gente conseguiu concluir a parte do desenho de conjunto, o desenho de fabricação e fazer o memorial de cálculo. Na conclusão, sobre a conclusão do nosso projeto, uma esteira transportadora é de extrema importância e tem muita vantagem no setor industrial, porque por conta dela, ela agiliza o transporte, né, das peças injetáveis e aumenta dessa forma a produção. O projeto, como eu disse, ele foi concluído num âmbito teórico, a gente só pôde realizar a parte teórica e devido à pandemia a gente não construiu o projeto em si, nem conseguiu fazer nenhum protótipo. A gente concluiu o objetivo de desenvolver o trabalho em grupo, que foi trabalhando em equipe, mesmo a gente estando cada um na sua casa, né, por conta das medidas do coronavírus. E a gente concluiu também os objetivos de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo desses 4 anos de curso, para poder montar esse projeto e apresentar agora para vocês. A gente conseguiu concluir o cronograma dentro do tempo, a gente conseguiu definir o projeto, elaborar o croquis da esteira. A gente não conseguiu, por conta do Covid, comprar os materiais, fazer o início da montagem do projeto. A documentação teórica a gente fez, a correção de testes e falhas e os testes a gente não pôde fazer, infelizmente, e a gente conseguiu concluir o projeto no dia 25, que foi proposto no cronograma, foi previsto. E agora eu gostaria de agradecer ao professor William, ao professor Bruno, que acompanhou a gente até metade desse ano, ao professor Luiz Carlos, ao professor Citron, a coordenadora do nosso curso, que acompanhou a gente desde o primeiro ano, e todos os professores que nos ajudaram a chegar até agora, o final do nosso 4º ano, e a você que assistiu esse vídeo até o final. Bom, eu vou começar parabenizando o grupo, né? Com relação aos ajustes que nós propomos lá no final, boa parte foi feito. Eu achei que a evolução da apresentação
foi bem feita. Vou ressaltar agora, né, com relação ao quarto ano, eu vou ser um pouquinho mais técnico, né, porque o pessoal que já está se formando já tem um embasamento bem melhor do que os grupos anteriores, né? Então eu vou para a primeira parte, né, que é do Fábio. Na apresentação, no início, na introdução, ele enfatizou muito um produto que não é o tema do projeto, né, que é a injetora. Então, quando a gente começa a apresentação e o nosso tópico é determinado, a gente tem que dar foco nele. Então, acho que se gastou muito tempo falando em injeção, máquina de injeção, e se fosse uma plateia técnica, né, muitas vezes eu ia falar assim, mas a maioria dos produtos que é feito em injetora são peças pequenas, é claro que existem peças grandes, mas a maioria de injeção de plástico são peças pequenas e muitas vezes é por expulsão, tá? Não necessariamente por uma esteira. Então, uma das recomendações, né, ou crítica que eu faço é com relação ao tipo de aplicação que foi feito. Com relação, um ponto bastante positivo é com relação às normas aplicadas, né, com relação à ergonomia, segurança, né, então achei bem válido. Poderia até enfatizar mais, inclusive na segunda parte que foi apresentada por José Vitor. Então o desenvolvimento da primeira parte foi bem, né, com relação a esses pequenos detalhes aí que eu comentei. Na segunda parte, que é a do José Vitor, né, que é uma parte mais técnica, né, eu vi que ele até tentou utilizar de indicação, né, dos pontos que se tratava, mas eu acredito que não foi feita uma revisão, porque se ele fizesse uma revisão criteriosa, ele poderia usar um outro fundo. Como o fundo era branco e a ponteira do mouse ou o ícone do mouse é branco, e devido à velocidade também de deslocamento, ele acaba não aparecendo. Então, para técnica de apresentação, ele poderia usar um fundo diferente de branco, né? Aí ele conseguiria destacar cada ponto que ele estava comentando. Então, nessa parte aí, ficou meio subjetivo, né, para quem está assistindo, do que está se falando, né? Então, ficou um pouco difícil o entendimento. Quando na parte do Solid lá que ele mostrou, já começou a aparecer, mas eu acho que ele tinha que enfatizar mais a parte do Solid e tentar puxar as cotas, né, ou até voltar um pouco a apresentação para o detalhe do desenho anterior, lá, o desenho que está em CAD, linkando para a parte do Solid. Aí ficaria uma apresentação da parte técnica, né, o mais visível, a pessoa conseguiria entender mais. Então eu acho que faltou explorar mais essa parte da parte do Solid, né, que está em 3D. Então fica mais fácil a compreensão de quem está assistindo. Com relação à NR12, né, nós já comentamos aí, eu vi que na introdução o pessoal prezou pela aplicação das normas, então caberia também nessa tela que está aparecendo aí, destacar a apresentação das normas, principalmente a NR12, né, principalmente o botão de emergência, ter tanto de um lado da esteira como do outro lado, né, com relação a risco de enganchamento, de adereços e assim por diante. Então qualquer ponto da máquina ou qualquer lado seria acessível ao desligamento da máquina. A Fabiana, eu acho que a terceira etapa, ela poderia ter enfatizado melhor, né, a parte das problemáticas que ocorreram, tentar evitar, né, essas palavras, nós não fizemos, né, devido a tal coisa, né, você poderia simplesmente dizer que a parte de fabricação não foi possível, mas vai ser feito mais para frente, alguma coisa desse tipo. Não enfatizar o problema pontual, né, atual, que é com relação à pandemia, que influenciou o trabalho, mas na apresentação não tem muito influência na apresentação. Então eu acho que deveria ser mais uma justificativa, né, mais técnica. No geral, foi uma apresentação boa, né, eu gostei, né, e reitero o meu parabéns a toda a equipe. É isso.
Olá. Como comentário, né, concordo aí com o que o Luiz colocou, o professor Luiz colocou. O trabalho está bom, está bem apresentado. Só como foi apresentado aí, deixa eu ver aqui, diagrama de Gantt aqui, né? A gente tem no cronograma alguns tempos, né, que não foram justificados, né? Por que tem esses tempos vazios aqui, né? Por que não foi emendado? Então, aqui, na verdade, foi o cronograma real, né? E não o cronograma que foi projetado para ser feito. Então, aqui foi o que foi realizado, né? Foi a realização. Então, esses espaços, né, que tem, por exemplo, entre uma atividade e outra, que você tem um vazio, né, tem um branco entre uma barra e outra, deveria ter, no projeto, né, ter sido eliminado ou justificado, porque é a espera desse tempo, tá? Como está na apresentação, então eu comento aí. Não foi falado, no início se comenta sobre encontrar um equipamento de baixo custo e com aproveitamento de materiais. Durante o trabalho não foi citado que aproveitamento seria feito, lógico que não foi construído, mas de que material seria aproveitado, né? Quais seriam as fontes de fornecimento desse material, que tipo de material poderia ter sido aproveitado, e também um orçamento, porque embora não sendo talvez viável, né, fazer a aquisição dos materiais, mas o orçamento talvez fosse viável ter sido feito, já que era um dos objetivos, né? E lá depois ele aparece também na conclusão, sem citar nos resultados, né? E na conclusão sobre isso, né? Então, quando coloca no objetivo, a gente tem que, na sequência, né, do trabalho, ir apresentando, né, em relação aos objetivos e também dos resultados, e na conclusão, o que se obteve, né? Então, seria isso. Como eu li o memorial, vou fazer um comentário, né, que não é em relação à apresentação, mas a apresentação está diferente do memorial. Então, ou deveria ter sido ajustado o memorial, se o memorial não está correto, o memorial descritivo, ou a apresentação deveria ter sido corrigida, né, na parte que o José Vitor, né, apresentou. A questão da rotação do motor, né, do motorredutor. Então, está diferente em relação ao que está no memorial descritivo. E a velocidade da máquina que foi citada, eu achei muito alta a velocidade de 15 metros por segundo, tá? 15 metros por segundo dá mais de 45 quilômetros por hora. Então, uma esteira funcionando a mais de 45 quilômetros por hora, né? É uma esteira totalmente insegura, né? Uma velocidade muito alta para uma esteira. Uma esteira para trabalhar dentro da indústria. Então, acho que deveria partir de na verdade, de uma velocidade definida para ir dimensionar os equipamentos, e não partir dos equipamentos, dos componentes para encontrar a velocidade. Acho que aí foi feita uma inversão, mas isso tem a ver também com o memorial, tá? Mas como consta também na apresentação, a velocidade é muito alta e insegura. Mas eu gostei do trabalho da apresentação, acho que são ajustes que numa revisão, né, seriam feitos. Obrigado e parabéns aí a todos. Acredito que os professores já elencaram todas as observações que eu tinha anotado aqui. Não tenho nada a acrescentar em relação a isso, então. Só parabenizar, né? Foi uma boa apresentação, um bom projeto, e dizer, se possível, não ficar só nessa parte teórica, né? Pensar na parte prática também, né? Que seria muito bom para engrandecer o projeto e enriquecer, né? Trazer maior conhecimento para os alunos. Mas é isso, professor. Eu gostei também da apresentação, acho que ficou
foram atendidos todos os comentários que nós colocamos para vocês. Achei bacana, né? Como nós solicitamos vocês colocarem lá a imagem de vocês aparecendo, eu acho que agrega bastante no trabalho, né? Nós conseguimos ver quem está falando, se está mostrando a parte de confiança lá, passando para nós esse detalhe, né? Eu gostei bastante. Eu achei que da última apresentação que vocês fizeram para essa aqui ficou legal. Gostei das partes que vocês comentam aqui, mostram os detalhes dos desenhos, como o Zé Vitor colocou aqui também. Essa parte das vistas explodidas aqui, legal também, ficou bacana. Os detalhes aqui no SolidWorks, sempre quando o pessoal usa SolidWorks, né, escorre uma lágrima aqui, né, mas ficou bem bacana, né, eu achei que ficou legal, dá para você ter uma noção, né, eu gosto bastante dessa parte de 3D, né, eu sou professor da parte de desenho, né, então, sempre quando eu coloco isso, eu acho muito bacana para ilustrar, né, mostrar como está sendo feito o projeto. O professor Lucas também está na sala, né, eu acredito que ele também tenha ficado bem satisfeito com essa questão da imagem, né, o professor colocou aqui suspeito a dizer, né, mas eu achei que ficou legal, né, por mais que tenha alguns detalhes, como os professores colocaram, né, tem que fazer alguns ajustes, arrumar e tal, eu gosto dessa parte ilustrativa, eu acho que fica bem bacana, né. A parte de conclusão também eu achei que ficou legal, a Fabiana falou ali, tudo certinho, bem pausado, tem alguns pontos aí que, como os professores comentaram, né, que poderiam ter deixado de lado e tal, mas nada assim que denote a apresentação de vocês, que deixe a desejar. Não, ficou tudo dentro do que a gente esperava, uma apresentação tranquila, vocês ficaram dentro do tempo, era isso que a gente esperava para vocês, como o curso técnico do ensino médio integrado aí, que vocês conseguissem mostrar o começo, o meio, o fim, passar o que vocês querem fazer. Se tivesse um tempinho a mais, se tivesse um ano mais para frente, alguma coisa do tipo, seriam corrigidos esses detalhes tranquilamente aí, para que fosse possível aí atingir o objetivo final da parte da montagem. Mas, dentro do que vocês puderam fazer, o grupo de vocês sempre estava ativo, sempre estava fazendo as atividades em dia, sempre perguntando, sempre participando da aula, de todas as aulas que nós fizemos, desde quando eu estou participando, com o professor Bruno, depois com o professor Citron, depois com o professor Luiz, como nós estamos trocando, o grupo de vocês sempre foi muito participativo, então isso é importante salientar, que sempre isso aí demonstra que vocês estão alinhados, estão conversando, estão fazendo as atividades, então isso é bem bacana, e eu acredito que isso com certeza contribuiu para que o trabalho de vocês chegasse até aqui nesse formato. Então, parabéns, eu achei que ficou legal, não tenho nada a comentar aí, tirando o que o pessoal colocou, eu acho que era isso que a gente esperava, muito, muito bacana, parabéns aí. Em que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto final da esteira transportadora. E, bom, nosso grupo, como vocês podem ver, está composto pelo Aldo, por mim, Mirella, e também pelo Eric. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o decorrer de todo o nosso projeto durante todo esse último ano de eletromecânica. E, bom, para esse projeto, então, a gente precisou usar dos nossos diversos conhecimentos obtidos ao longo do curso, né? Tanto os conhecimentos técnicos, como os conhecimentos organizativos na questão do projeto integrador, e também os conhecimentos do núcleo comum, né? Para a gente construir esse protótipo de uma esteira e para a gente conseguir desenvolver todo esse projeto final. Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, que ele foi feito como um gráfico de Gantt. Ele foi feito especificamente no dia 20 de outubro de 2020, e aqui constam várias etapas da realização desse nosso projeto. Desde a realização desse cronograma, né, até a documentação final, os testes finais, enfim. E ele também passa por projeto elétrico, definir materiais, orçamentos, processo de usinagem e várias das partes do nosso projeto. E, bom, sobre o escopo do nosso projeto, então, nós temos algumas questões, né? Primeiro, que, como estudantes de eletromecânica, a gente precisou pensar em alguma maneira de facilitar o cotidiano fabril. Então, assim, com o crescimento das indústrias, do desenvolvimento tecnológico, e assim, a questão, então, ela passa pela reflexão de mecanismos que tragam benefícios e agilidade na produção. Então, as esteiras transportadoras, elas têm uma função muito importante para resolver algumas dessas problemáticas que atrasam a produção, né?
porque elas são uma maneira bem simples e eficazes de proporcionar essa rapidez no processo produtivo que a gente precisa e, ao mesmo tempo, também de facilitar o trabalho humano nessa questão do transporte de objetos, no nosso caso, especialmente na área da metalmecânica. E, bom, como requisito do nosso projeto, nós temos que é necessário realizar uma série de etapas, como, por exemplo, esboçar ideias, fazer um projeto elétrico, um projeto mecânico, que tudo isso possa contemplar também todas as partes da nossa esteira. Então, buscar materiais adequados para a consolidação dos projetos e construir a totalidade, né? Como, por exemplo, por meio da soldagem, da usinagem, e, enfim, vários processos de fabricação. Ou seja, que, no geral, a gente precisa pensar numa estrutura, numa parte superior dessa esteira e numa parte elétrica também, como painéis e motores. E como premissas, nós temos que, bom, a utilização de uma esteira transportadora, ela busca diminuir os esforços humanos no ambiente da produção industrial, porque ela transporta com muita facilidade os mais diversos itens, né? Então, a gente espera que também ela seja capaz de acelerar a produção e também aumentar os índices de produção, porque ela vai encurtar o processo produtivo e fornecer agilidade em comparação a pessoas transportando objetos. Então, ela é algo que procura ser simples e também traz benefícios para o cotidiano, né? E aqui, nessa nossa outra parte, a gente tem a EAP do nosso projeto. Então, ela consiste em várias etapas também. Então, o gerenciamento do nosso projeto, requisitos de montagem, elaboração de montagem, desenvolvimento de testes e finalização do projeto. Também com as suas subdivisões. Aqui a gente pode ver um resumo bem legal do nosso projeto, né? Bem como um mapa conceitual que mostra cada uma dessas etapas pelas quais a gente teve que passar para a consolidação desse nosso projeto do último ano. Falando um pouco agora sobre o croquis, que com as nossas ideias iniciais nós tínhamos em colocar o painel à frente do motor, né? Uma ideia que foi descartada durante o projeto. Um botão específico para ligar, um botão específico para desligar a esteira, essa ideia foi mantida. A ideia do botão de variação também foi descartada. A ideia de regulagem da altura da mesa, a ideia de sensores, todas essas ideias foram descartadas durante o projeto para manter o seu custo-benefício, né? Esse está o nosso desenho de conjunto, onde já vemos um avanço nele, né? Com algumas ideias, que nem um suporte novo, do qual a gente não tinha pensado quando estava no croquis, mas quando fomos fazer o desenho, vimos que precisava de um suporte para o motor, um pequeno painelzinho para os botões. Aqui está nossa lista de materiais, o nosso desenho de fabricação, né? Essas aí são algumas das nossas, dois dos nossos desenhos. E aí está a ideia final da nossa esteira transportadora, né? Que daí aquela nova base onde tem o motor, que a gente teve essa ideia depois. O painel o pequenininho painel elétrico que a gente manteve, com um botão de liga e desliga, um botão de emergência. Aí a ideia de colocar o painel à frente do motor, né, que foi retirado por questão de segurança e tudo mais. Bem, vamos falar agora sobre as características e as especificações que a nossa esteira transportadora ela possui. Bem, como nós podemos ver aqui, alguns detalhes básicos dela, ela tem ali 2 metros de comprimento, ela tem 55 centímetros de largura e a altura é de 1,25 metros. Nós achamos que essa é uma altura suficiente para uma pessoa adulta operar essa esteira de maneira confortável. Ela possui ali no seu interior e também esse esticador da esteira, que ele serve para deixar a esteira mais ou menos tensionada. Então, se a gente quiser esticar um pouco mais a correia, a gente utiliza ele, ou deixar ela um pouco menos tensionada. O tipo de esteira que a gente vai usar mesmo vai ser essa correia corrugada piramidal,
que ela tem como característica alguns tipos de relevos que permitem um carregamento de caixas, até mesmo com um peso razoável, e ela pode até ser inclinada, que ela vai conseguir ser transportada por conta da sua abrasão ali no material. Então, a gente pensou em algumas cargas grandes, algumas caixas, para ser transportada por essa esteira. O motor utilizado é esse motor de 2,2 cavalos de potência, e ele tem 1.800 RPM. Então, o painel elétrico dele também foi elaborado para ter segurança. Sua transmissão, como podemos ver aqui na imagem, é feita por correias. E os materiais escolhidos, como já foi abordado, eles são de materiais baratos e resistentes. Utilizou-se alguns cálculos para fazer a elaboração aqui da correia, principalmente com relação à correia ali de transmissão entre o motor e o eixo principal. Utilizou-se 3 correias, então, high power de perfil A66, conforme observado pelos cálculos. E a correia da própria esteira, ela foi calculada pelo próprio SolidWorks. O projeto elétrico, como nós podemos ver, ele também foi desenvolvido aqui com seus respectivos cálculos. Esse daqui é o circuito elétrico no simulador CAD-ECMU, e ele vai ser utilizado uma partida direta com relé falta de fase para a segurança do motor. E, por fim, o painel elétrico, ele tem também dimensionamento dos componentes. Então, foi elaborado cálculos técnicos para determinar os componentes a serem utilizados, os fios, o comprimento dos fios, o diâmetro e as canaletas também. Muito obrigado a todos. Bom, a apresentação foi boa, né? Pelo que eu vi, não mudou muito deve ter mudado pouca coisa com relação aos ajustes, né, que nós propomos. Então, vou falar primeiro a etapa inicial, que a Mirella que começou, né? Essa primeira parte aí, ela seguiu, né, o roteiro que deveria seguir, que é a introdução, a justificativa, né, o porquê da esteira, os benefícios, né? Fez uma justificativa do porquê utilizar a esteira. O que faltou colocar é justamente o tópico, né? A esteira, né? O nosso projeto é esteira. Então, tirando isso aí, eu acho que o desenvolvimento dessa primeira parte foi bem, né? Foi ok. Na segunda parte, que envolveu a segunda parte, eu acho que foi um pouco corrida, né? Ela poderia ser mais pausada. Você pode passar para a segunda etapa, William, por favor? Um outro comentário com relação à Mirella, né? Sempre quando eu colocar uma sigla, que nem por exemplo EAP, né? Dizer qual o significado dessa sigla, né? Porque não necessariamente quem está assistindo a apresentação, ela vai saber o que significa esse EAP, né? Então, sempre quando eu colocar uma sigla, colocar o significado dessa sigla para a pessoa se inteirar e entender, né, do que está se tratando dessa sigla. A próxima apresentação, por favor, William. Então, nessa parte aí, eu achei que foi um pouco acelerada, né? Apresentou a parte do croquis, né? Então, sempre quando aparece um croquis, a gente espera que vai aparecer um desenho também em 3D, né, do projeto, né, como ele ficaria na parte final. É claro que nós sabemos que um croquis é uma parte inicial, né, aquela parte conceitual do projeto, mas quando aparece um croquis, a gente espera que mais para frente também vai aparecer, né, a vista em 3D, para o pessoal ter a noção geral. Eu achei desnecessário falar com relação ao que foi pensado e que foi retirado. Então, acho que enfatizou muito isso aí, acho que gastou muito tempo falando que a ideia inicial era essa, mas não vamos fazer, a ideia era aquela outra, também não vamos fazer. Acho que é desnecessário isso aí, poder ganhar tempo mais um pouquinho na frente.
Com relação à terceira parte do Aldo, né? E também dessa segunda etapa, né? Vale a pena também aquela parte lá de indicar do que está se falando, então ter um marcador ou então um laser indicando a parte específica que está se tratando, para quem está assistindo acompanhar, né, a fala e o desenho. A terceira parte, que é do Eric, né, eu também enfatizo isso daí, então estava se falando a respeito de partes, né, e não estava relacionando, então quem está assistindo não sabe do que está se tratando isso aí, então é justamente nessa parte aí. Então ficou uma imagem parada, falando a respeito dos tópicos, mas não relacionando com relação ao que está se falando no desenho, né? Eu acho que poderia explorar um pouquinho mais aí, principalmente na vista 3D, para ficar mais visível, né, do que se fala, melhorar o entendimento de quem está assistindo a apresentação. E na parte final, né, vamos ver a parte final. Na parte final poderia justificar, né, aí tem o memorial de cálculo, né, que não é bem o memorial de cálculo, mas está mostrando, né, como se chegou aos valores que foi demonstrado. Faltou dar um pouquinho mais de ênfase na parte elétrica, já que foi colocado aí o diagrama elétrico, né, que não ficou muito visível, né, está meio apagado. Enfatizou que vai ser uma partida direta, né, talvez relacionar também uma inversão de direção, né, que é muito importante em esteira, porque um dos modos de falha muito comum em esteira é o travamento, então uma técnica utilizada para destravar é justamente da reversão e logo em seguida colocar no sentido correto. Então acho que essas daí são as colocações que eu faço para esse grupo. A apresentação foi boa, né? Eu acho que poderia ter acrescentado mais algumas coisas para melhorar, para vender o projeto, né, para fazer entender o projeto melhor. Mas mesmo assim, parabéns ao grupo, né? Foi muito bom a apresentação e parabéns. Olá, é a primeira vez que eu estou vendo a apresentação, tá? Então eu fiz os comentários com base nessa primeira impressão. Além dos comentários que o professor Luiz fez, né? Concordo com eles. A fase inicial que foi apresentada pela Mirella, ela levou quase 4 minutos. E a informação básica que tinha era da importância da esteira, né? Quando isso deveria ser uma pequena parte da apresentação, né? Eu acredito que a importância da esteira você cita, mas você não fica alongando muito nessa parte. Você pode utilizar o tempo para outras coisas, outros fatores que você vai identificar, né, no projeto ou demonstrar que no seu projeto ele aparece como uma vantagem ou um ganho, né? Então, inicialmente seria isso. A segunda parte realmente foi bem corrida, né? Muito mais, eu diria até assim, um pouco superficial, poderia ter aprofundado um pouquinho mais. Foi a apresentação acho que do Aldo, né? E para mim, na apresentação, né? Eu não sei, nesse croquis, parece que ele coloca ali uma ideia de proteção, né? Na parte das polias e não, no croquis anterior, no aquele inicial. Ele apresenta parece que tem uma proteção aqui, pelo menos, para uma parte das correias, né? E das polias. E no desenho final, né? Que ele apresenta, ele não coloca essa proteção. Então, cuidado com a segurança. Em relação à ergonomia também, como ele apresentou a altura do equipamento, eu achei o equipamento alto, né? Então, deveria talvez justificar essa altura, 1,25 m, né? Praticamente a altura aí de um interruptor de lâmpada para luminária, né? Mais elevado. Então, estaria numa altura aproximadamente dos interruptores, né? E tomadas mais altas aí, intermediários.
Então, eu acho que seriam para ergonomia, né? Se forem peças um pouco mais pesadas, teria dificuldade do trabalhador aí, então acho que caberia um reestudo para ergonomia, né? Para a altura, redimensionar a altura da esteira. Com relação aos cálculos, não deu para ver, né? Que ele está apresentado em rascunho ali, então a gente entende que é uma ideia ilustrativa, mas fica, se vai apresentar, acho que poderia destacar, né? Os principais valores que foram encontrados, né, em relação à esteira, deixar eles em destaque, não precisando colocar todos os cálculos, que os cálculos estariam no memorial, né, aqui só traria as informações de especificação técnica que se encontrou, né, por exemplo, a velocidade da esteira, talvez aí o motor foi falado, mas 3,3 cavalos, a rotação que foi comentada, né? Então, colocaria em detalhes, né? Isso escrito aqui, acho que ficaria mais interessante na apresentação, e deixar todos os detalhes de cálculo no memorial, né? Aqui ficaria só as informações técnicas encontradas, né? Como se fosse a especificação final. E não vi no final, né? Não houve, né, apresentação de resultados e conclusão. Então, senti um pouco falta disso no final do trabalho. E termina basicamente com a parte elétrica, né, comentando o dimensionamento, e não apresentou nem resultados, nem conclusão aí, e também algumas referências, né, parece que também não teve apresentação de referências. Então, eu estou falando, como é a primeira vez que eu estou vendo, eu não sei o quanto evoluiu o trabalho, eu fico devendo esse retorno, tá bem? Então, obrigado aí, e mesmo assim, parabéns aí ao grupo que está concluindo, né? Mas para complementar o que os professores já disseram, né, na parte da introdução, quando ele introduz qual que é o projeto, eu achei um pouquinho de falta de qual que é o problema, né? Porque eles focaram muito na parte teórica do que seria o protótipo, mas não enfatizou no que ele poderia suprir, né? Qual que é a necessidade que ele ia suprir. É claro que no decorrer da apresentação a gente foi tendo uma ideia do que seria, mas seria bom já começar falando, a gente tem um problema e a gente quer solucionar esse problema com isso, né? Depois passou para a parte do cronograma, apresentando um gráfico gigante. Acredito que não teve o mesmo problema do grupo anterior, conseguiu linkar todos o tempo dele um com o outro sem ter intervalos em branco, né? A parte do escopo, ele remeteu um pouco mais à introdução, e por conta disso que é claro que não foi escrito, mas foi justificado em palavras do porquê do desenvolvimento do projeto, e nisso eu já consegui entender um pouco mais do porquê desse projeto, né? Eu acredito que ele ficou um pouco muito extenso, né, e falando um pouco mais das técnicas de gestão de projeto do que o projeto em si, né. O croquis, né, no desenho à mão, eu acredito que poderia ser um pouco melhor, né, não ficou totalmente apagado, né, a gente consegue identificar, mas ele teve uma pequena diferença em relação ao desenho depois, o nosso desenho em 3D, né. E aí também, na parte do croquis, o pessoal ia falar muito em tópicos do que iam colocar no projeto, e a parte de sensoriamento e tudo mais, e depois foram descartados, né? Eles falaram do porquê esse descarte, mas não, tipo, eles falaram que descartaram, mas eles não deram porquê, não justificaram, né? Por que eu estou descartando isso, né? Será que é realmente necessário? Visto que uma esteira transportadora, dentro da indústria, ela oferece certos riscos para o operador. Então, essa questão de sensoriamento, é claro que vai baixar o custo e tudo mais, mas será que realmente se faz necessário eu descartá-lo, né? Tem que justificar esse descarte, não simplesmente falar que é por conta de redução de custo, né? Também a parte de passar os desenhos foi muito rápido, né? Não foi linkando um no outro enquanto foi falando, né? As partes principais dos desenhos, né, das características e também das especificações. Eu também achei um pouco sem profundidade quando falou que a gente escolheu por fazer a altura do projeto a 1,25 m, mas por que chegou nessa altura? Qual que é a norma que você utilizou, né, de ergonomia e tudo mais, para poder você justificar
essa altura, né? E 1,25 m, como o professor já falou, é alto, né? E a altura, querendo ou não, ela pode até ajudar um pouco na parte da ergonomia para alguns operadores que sejam altos, mas ela oferece um pouco de certo risco, né, pro operador, visto o movimento a ser feito para poder alimentar e também desalimentar essa esteira, né? A parte dos cálculos, né, de memoriais, né, dos cálculos lá, eu achei um pouco apagado. É a primeira vez que eu vejo, então eu não consigo identificar qual foi o memorial de cálculo ali. Passou muito rápido também, né? E a gente não consegue identificar. Essa principalmente, eu não consigo enxergar quase nada. Não sei se é a qualidade do vídeo no YouTube ou se é a qualidade da foto em si, né? Para poder a gente ter uma noção de como que foi feito o memorial desses cálculos, né? Mas uma coisa que eu vi e eu queria comentar, só para deixar aqui registrado, é na parte da escolha do motor, né? Aí foi feito, se eu não me engano, um motor trifásico, né, 4 polos, vai dar 1.800 RPM, e a parte da redução dele, né, que foi, o pessoal escolheu por polias, né, por correias. Será que esse é o melhor método a ser utilizado numa esteira transportadora, visto que o motor vai ser de 1.800 RPM e qual vai ser a relação entre as duas polias para dar uma velocidade da esteira transportadora adequada, né? Isso que ele tem que ter, né, uma velocidade constante, ela não pode ser tão alta, tão elevada, né? Mas foi isso, né? As imagens, como eu já mencionei, foram um pouco visíveis, né? Principalmente essa parte do esquema elétrico do motor, né? Eu não consigo identificar muito bem as ligações. E a conclusão, como o professor já disse, eu senti um pouco de falta, né? Porque já termina ele dá o projeto elétrico e já termina sem concluir e sem, né, justificar os resultados, né, por linkar com o objetivo, né? A gente desenvolveu esse projeto, ele vai suprir as necessidades do meu objetivo, né? Então, com isso, a gente pode concluir que esse projeto ele é adequado e ele supre todas as minhas necessidades, né, que eu link no objetivo. Mas é isso, professor. Bom, vamos lá. Do grupo de vocês aqui que apresentou, né, Eric, os comentários aqui feitos pelos professores, muita parte deles, os meus seriam os mesmos, né, como faltou vocês mostrarem alguns tópicos aqui para acompanhar o raciocínio de vocês, né, eu acho que seria legal, né, também para complementar. Essas partes que o Aldo coloca também, eu acho que não faz necessário, né, ficar falando, íamos colocar isso, íamos colocar aquilo, né, mas acabou aparecendo aí. Faltou você mostrar também os detalhes, né? Na última semana, acho que você comentou que teve algum problema com o software, né? Que você não conseguiu refazer os desenhos, né? E faltou também aí, acho que o mais tocante aí, que faltou um pouco aí da conclusão, né? Que o trabalho terminou, né? Acho que isso que teve um impacto maior aí na parte da apresentação do meu ponto de vista, né? Os outros detalhes aí foram sendo atendidos, né? Vocês modificaram um pouquinho, colocaram no começo a apresentação mostrando vocês, né, para que fosse possível nós compreendermos quem estava falando, né, beleza, tranquilo, né, e eu senti o Aldo um pouquinho afobado aí na parte da apresentação, né, mas nada que atrapalhe aí também, e alguns toques aí na questão de apresentação da Mirella, né, que sempre vai falar é bom, né, então, mas para dar um orientativo aí em relação a isso. No demais, tranquilo, deu para a gente ter uma noção aí do projeto de vocês. Parabéns. Bom dia, me chamo Otávio, eu estou aqui para apresentar a esteira transportadora, o nosso projeto do 4º ano em eletromecânica. Os integrantes do grupo são o Gesley, o Gustavo e eu mesmo. Durante a introdução, essa ideia do projeto veio dos professores que nos incentivaram a realizar esse projeto. Eles identificaram a problemática na fábrica, no manuseio e no tempo necessário para transferir a peça de um lugar para outro dentro da fábrica. Por isso, a esteira transportadora que vem para solucionar esse problema. Ela melhora na eficiência e no manuseio das peças, facilitando tendo que ter menos mão de obra somente adequada para isso.
Dentro dos nossos objetivos estão a construção de uma esteira transportadora, que infelizmente não veio a se realizar devido à pandemia, a utilização de materiais comercializáveis, isso porque daí a gente diminuiria o nosso processo de fabricação, facilitando o nosso trabalho, baixar o custo de aquisição de uma esteira, da nossa esteira no caso. Uma esteira hoje em dia comercializada, ela sai em torno de 4 a 15 mil reais, é um valor bem alto, essa esteira sendo de 1 metro somente de comprimento. No nosso caso, a gente usaria tubos de 2,5 por 2,5 de alumínio, tubos quadrados. Eles saem a 50 reais o metro e a gente seria necessário com folga, de 10 metros de tubo somente para fazer a armação, saindo 500 reais assim, no total. No caso do motor, a gente usaria um motor monofásico elétrico da WEG, de 4 polos blindado. Ele tem uma rotação de 1.700 RPM nominal. Isso sim é bastante para uma esteira, mas a gente usaria uma caixa de transmissão para diminuir essa rotação e aumentar o torque, para poder suportar o peso das peças em cima da esteira. Esse motor está saindo R$ 785 reais, levando o custo quase total da nossa esteira, pelo menos os componentes mais caros, na faixa de R$ 1.300 reais. Em seguida vem a programação da esteira, que a gente gostaria que pudesse ser utilizada em diferentes áreas da fábrica, então a gente programou a esteira em ciclos, de acordo com o CLP, no clique 02 20 VTD. Assim, a partir de 10 peças temos um intervalo entre elas, para poder fazer esse transporte, mudança de rota dentro da fábrica. Dando sequência, iremos apresentar agora o cronograma. Infelizmente, nesse cronograma a gente não conseguiu alterar as barras de cores, podendo assim demonstrar quais tarefas já foram concluídas, quais tarefas ainda estão por concluir e quais tarefas estão no tempo adequado. Dando início, a gente tem a primeira construção deste próprio cronograma no dia 20/10/2020. Isto porque anteriormente já tínhamos o outro cronograma que infelizmente tinha alguns erros e foi corrigido para este. Podemos observar neste cronograma que temos intervalos curtos entre a prosseguência de uma atividade para outra, isto porque são correlacionadas, as atividades dependem uma da outra no início, tanto a correção dos desenhos como a montagem, definição dos materiais, busca de orçamentos, adquisição. Todas uma vem relacionada à outra. No entanto, assim que prosseguir o projeto, entramos nas fases de materiais, de construção e podemos observar que assim, cada integrante do grupo pode começar a planejar uma etapa. Então, dando o exemplo aqui da fase de soldagem e construção do painel elétrico, ambas começam juntas, apesar da painel elétrico terminar um pouco depois, devido a uma problemática de esquematização que demora um pouco mais. Outro exemplo que podemos dar é na fase de corte e usinagem, enquanto um integrante do grupo pode começar a realizar o corte das peças para fazer a estrutura, que seria como anteriormente dito, dos tubos quadrados de 2x2 de alumínio. Temos também a parte de usinagens das roldanas em nylon. Então eles são processos que podem começar juntos ou, como assim demonstrado no gráfico, um pouco depois, para a gente conseguir adequar melhor os espaçamentos, a localização, facilitando mais o trabalho. Esse cronograma ele termina com o envio final da documentação, da apresentação inteira por finalizado, no caso, no dia 3/2/2021. Seguindo agora vai ser apresentado a parte elétrica e depois os desenhos de montagem. Apresentando agora a parte elétrica, temos um circuito em CLP ladder, isto porque a gente queria aumentar a eficiência da nossa esteira e os locais onde ela poderia ser utilizada. Por isso fizemos uma programação de ciclos com um contador e um temporizador. Eu vou colocar aqui para rodar para a gente ter uma noção.
Primeiro iniciamos a esteira com o botão pulsante, onde assim ligamos o motor e a lâmpada de ligado, dando um sinal visual de que a lâmpada está ligada e que o motor está rodando com a esteira. Em seguida passamos para a fase de contagem. Aqui nós temos somente 2 produtos para ser contados, mas isso é meramente didático, para não ocupar muito tempo. Então aqui, ao ser contado 2 peças, é desligado o motor e a lâmpada de ligado e se aciona um temporizador de 3 segundos. Após esses 3 segundos, inicia-se um novo ciclo, onde o motor e a lâmpada são religados. Durante qualquer momento do ciclo, podemos desligar a máquina, desligando o motor e a lâmpada de ligado e ativando a lâmpada de desligado. Outro sinal visual de que o motor está parado. Após o desligamento da máquina, pode ser reativado ela, iniciando totalmente normal de um novo ciclo, podendo ser contadas as peças de novo, ativando o temporizador e assim por em diante. Esse é o nosso projeto elétrico e em seguida agora vamos mostrar os desenhos de montagem. O primeiro desenho temos aqui o croquis, que é o nosso esboço, o primeiro desenho que a gente fez para ter uma noção assim geral do que ia ser nossa esteira, como ia ser. Com o passar do tempo a gente foi aprimorando uma série de coisas, então hoje ela não tá mais assim, mas esse foi o primeiro desenho assim que a gente fez. A princípio a gente ia fazer um suporte na parte de baixo, ia para colocar o motor, ia fazer a transmissão por polias, mas depois a gente foi estudando e vendo a viabilidade do projeto, a gente achou que seria melhor simplesmente acoplar o motor na lateral da esteira. Em seguida a gente tem o desenho das peças, que serão necessários passar por algum processo de usinagem, seja o torneamento, uma furação, corte, qualquer que seja o processo de usinagem. Temos os metalons, que vão formar a estrutura da nossa esteira. Temos também na parte lateral 2 cantoneiras, que vão precisar passar por furação para fixar a estrutura e os roletes. E também o esticador da esteira e o motor. Aí temos o eixo do rolete, que vai precisar passar por usinagem e fazer rosca. E temos o tambor, que também vai passar por usinagem, por cortes, e vai formar junto com o eixo o rolete. E por fim temos a vista frontal, a vista inferior e a vista lateral do nosso desenho de conjunto, da nossa esteira. Podemos ver as cotas essenciais, né, nesse desenho. E no canto inferior direito a listagem dos componentes. De modo a dar as conclusões finais, com nossa base de cálculo, aproximadamente nosso modelo poderá suportar até 8 kg. Isso porque utilizamos um suporte de alumínio, um material um pouco mais fraco em resistência, no entanto mais barato, e por isso a nossa escolha. Já na sua programação elétrica, devido a ela, a nossa esteira irá operar de maneira contínua, sem ter intervalo. Ela somente ia parar quando a fábrica desligasse, seria no final do turno ou no início de outro. Dessa maneira finalizamos, muito obrigado, espero que tenham gostado. Bom, vou comentar a primeira parte, né? A primeira parte eu acho que faltou um pouquinho de justificar, né, o porquê do uso, né, da esteira, ou o tipo da esteira que foi utilizado. Enfatizar, né, qual vai ser por lona, por rolete, né, ou outro tipo de esteira.
eu achei que dava para inverter a ordem, né? Passando logo após uma pequena introdução, já partir para o gráfico lá de Gantt e fazer um resumo, né, de como foi o projeto através do gráfico, né? Acho que faria válido. Ainda nessa primeira parte, né, eu jogaria a parte de levantamento de custo para o final, né, porque até então, né, logo na introdução você já dizer o quanto vai custar a esteira, né, acho que deixaria para o final, que ficou bem sucinto, né, já vou partir já para o final. Foi muito breve, né, a última etapa, então acho que a estratégia que deveria ser utilizado, né, depois que finalizou uma primeira vez a apresentação, né, uma pré-apresentação, enxergar que o final está bem breve, que poderia ser acrescentado lá no final o custo, o levantamento de custo do projeto, né, e colocar os prós e os contras lá no final. Na parte intermediária, né, que apresentou a parte mais técnica, eu ressalto, né, na parte do desenho aquela indicação, né, do que está se falando, né, do tópico. Indicar lá um marcador, né, um laser, né, do que está se tratando. Né. O esboço, tá certo que é um esboço, né, tem que ser sucinto, né, feito à mão, é uma ideia inicial, é o projeto conceitual, o início, mas deveria ter aí o depois, né, como ficou o depois, né, para justificar as mudanças, né. Então, dentro dessa apresentação, justificaria, né, as mudanças. Aí no esboço não dá para a gente ver muito detalhe, né, do que foi, de qual foi o projeto final, né, se é rolete, se é esteira ou assim por diante. Com relação à parte elétrica, né, dentro de uma apresentação, até mesmo da empresa, a gente não especifica assim tão minucioso, né, um diagrama ladder, por exemplo, né, de funcionamento e até simulação. Uma porque muitos não vão entender o que é isso. Se quisesse enfatizar, né, nesse caso desse software aí, a parte de funcionamento, seria mais aquela parte lúdica lá, que apareceria somente o diagrama do PLC, as entradas e as saídas. Isso daí seria até suficiente, mas para uma apresentação seria até um pouco além. Isso daí seria mais com relação a uma reunião técnica entre os especialistas para mostrar um possível funcionamento. Além disso aí, né, para uma esteira, a gente acabar utilizando um CLP, quando a gente leva em consideração o custo, né, seria um pouquinho mais além, né? Existem soluções mais simples, né, como alguns grupos já, ou pelo menos um grupo apresentou, que é simplesmente uma partida direta, né? Aperta um botão, funciona, desliga, aperta o botão, desliga, a esteira para, né? Avançando um pouquinho mais, um botão de reversão. Então aí só mostrou o CLP, não mostrou, por exemplo, o diagrama elétrico, a interligação do motor, não mostrou o sistema de transmissão, como vai ser feita a transmissão, né? Pode ter até comentado a forma como vai ser feita, mas não demonstrou, né, como seria, e não está relacionado com a apresentação dessa parte elétrica. No geral, né, dá para melhorar um pouquinho mais, né? Na pré-apresentação que vocês mostraram para a gente, nós destacamos, né, algumas melhorias. Eu não enxerguei essas melhorias, né, que foi destacado lá na pré-apresentação, mas no geral a apresentação foi boa, né? Tirando a parte do final lá que foi bem sucinta, acho que dava para explorar um pouquinho mais com relação à fala, né, e o tempo, mas a apresentação foi boa, parabéns. Bom, alguns comentários o professor Luiz já fez, né? Eu, assim, vendo a apresentação, parece que não teve comunicação entre os três membros do grupo, né?
Primeiro porque a diferença, né, na qualidade do material apresentado em cada uma delas, né, está muito grande, né? Na primeira parte você vê imagens, embora, né, não precisasse de alguns detalhes aí, como foi comentado, da simulação, né, mas tem uma simulação, né, tem imagens, se preocupou com alguma coisa. Na segunda parte, já apresenta desenhos feitos à mão, listas feitas à mão, quer dizer, poderia ter, para manter a mesma qualidade da primeira parte, né, também deveria ter seguido da mesma forma. E essa, por exemplo. E a terceira parte, então, parece, né, ó, sobrou um pedacinho aqui, então fica aí para você ver o que dá para você colocar aí. Por exemplo, só no título, né, comentários finais e finalização, né, esse título é estranho, né? Comentários finais e finalização parece estar dizendo a mesma coisa. Então, acho que nessa parte, né, também ficou a desejar aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é a questão da comunicação, né, que eu percebi, assim, pelo conjunto, né, a questão da apresentação, a falta de comunicação entre os membros, ou de ter feito uma olhada, né, dar uma olhada geral na apresentação e perceber que precisaria ser retrabalhado, né, mais tempo aí, e eu não sei se seria tão pouco tempo assim, tá, para refazer a apresentação. Eu vi que a primeira parte cresceu bastante em relação à pré-apresentação da semana passada, mas a segunda acho que foi mais ou menos igual, e a terceira acho que deixou a desejar aí. Oi, então, bom, todos os tópicos aqui que eu elenquei já foram justificados aí pelos professores, já levantaram a necessidade de melhoria. Então, eu acredito que, da minha parte, não tem mais nada a acrescentar, só parabenizar o grupo pelo projeto. Comparado com a prévia que vocês fizeram, né, deu uma melhorada, né, ainda tem coisas que podem ser agregadas na apresentação, né, está meio desconexo, né, com os professores também já colocaram, né, e eu percebi que no começo é você que fala, né, Otávio, e no final é você que fala também, né, a sua voz no final, né, não é a voz do Jesley, né, só confirme para mim, por favor. O que aconteceu? O Jesley não pôde participar, vocês não conseguiram conversar com ele, é só você e o Gustavo que participou nessa apresentação final? Tá, entendi. Então acabou ficando mais vocês dois aí na parte da apresentação, tá? Eu também percebi, né, que a parte do Gustavo, né, por mais que ele fale em alguns tópicos ali na parte dos desenhos e tal, né, parece que essas imagens aqui são as mesmas imagens que foram utilizadas quando vocês fizeram a apresentação do desenho. Se eu não me estou enganado, elas estão até sem as correções que nós solicitamos que vocês fizessem. Tá? Então, me parece que vocês reaproveitaram as imagens sem correções nenhuma, como nós solicitamos para vocês, né? Não tem problema nenhum que vocês façam à mão, né? Desde o começo do semestre, nós deixamos isso bem claro, que às vezes pode fazer o desenho à mão, pode usar o CAD, pode usar SolidWorks, pode usar o software que vocês quiserem, a folha que vocês quiserem, a caneta que vocês quiserem, o lápis, não tem problema, mas eles têm que estar bem feitos, né? E eu tenho certeza, quase que posso afirmar que esses desenhos aqui foram reaproveitados, não foram refeitos. Isso é ruim, né? Porque nós fizemos comentários e os erros, quando eu olho essa imagem aqui, eles estão repetitivos. E nós já falamos disso para vocês, né? Que quando vocês colocam algo que vocês estão reaproveitando, os erros vão ser repetidos novamente, seja no memorial, quando vocês fazem a leitura, ou seja numa apresentação. Então, isso não é legal, né? Porque nós já fizemos comentários, falamos na prévia, falamos desde o começo, vamos mudando, chega no final e aparece a mesma coisa repetida, com os mesmos erros, feitos de forma não tão boas aqui, né, baseado nos comentários que nós fizemos, né, não ficou bacana não essa parte, tá? Faltou, como os professores comentaram aí também, essa parte do final, né, porque parece que acabou, mas não acabou, e tá faltando alguma coisa aí, não sei, parece que, vamos colocar alguma coisa aí para complementar. Não sei, para mim não ficou muito bacana essa parte final aí não, tá?
O diagrama de ladder, né, como os professores comentaram, né, não é tão usual assim, está sendo utilizado também, né? Eu acho que faltou, assim como o grupo anterior, né, você ir pontuando as partes conforme você vai falando, para que fosse possível nós acompanharmos o raciocínio durante a apresentação, né? E também faltou, como nós solicitamos já, a parte de vocês aparecerem aí na apresentação também, né? Isso aí, acho que não foi possível de vocês colocarem também. Esse é um ponto que nós tínhamos solicitado e não apareceu também, certo? Bom dia. Hoje nós faremos a apresentação final do nosso projeto sobre a esteira transportadora de peças mecânicas. O grupo é composto por mim, Ana Carolina de Campos, Gilson Colasso de Almeida Filho e Matheus Fogaça Bicudo de Almeida. Bem, para começar, eu vou dar uma pequena introdução sobre as máquinas transportadoras e, em específico, a esteira industrial, que é um equipamento fundamental no setor industrial e elas são utilizadas desde o século XX. Utilizar uma esteira eficiente facilita a movimentação de matérias-primas, produtos prontos ou insumos, o que reduz o tempo de transporte, o custo dos processos e melhora a qualidade final do produto. E além de ser utilizada no setor industrial, as esteiras também são usadas na mineração, carregando minério extraído para o manuseio, e também na área de construção civil, onde ela é aplicada transportando os materiais necessários para a construção. E, no geral, uma esteira industrial é um equipamento de fácil compreensão e montagem simples. Ele é formado por um sistema de polias que movimenta uma superfície sobre a qual são transportados os diversos materiais ou objetos. E ela também possui vários rolamentos e mancais. Para a montagem de uma esteira, é preciso considerar o material a ser transportado, porque se for um material mais pesado, provavelmente a esteira precisará ser mais robusta. A estrutura dela precisa ser mais esforçada. E basicamente são 4 itens básicos que compõem uma esteira: uma cobertura superior, uma carcaça, a borracha de ligação e uma cobertura inferior. E cada um desses itens possui características que a tornam um equipamento mais ou menos eficiente. E bem, como eu já disse, a cada ano o desenvolvimento da indústria vem crescendo, e com ele vem a necessidade de acelerar os processos de produção. Por isso, uma esteira é tão importante no setor industrial, pois ela acelera os processos, ela diminui os riscos de falha humana, além de diminuir os custos da produção. E como eu disse, existem vários tipos de máquinas transportadoras e, consequentemente, vários tipos de esteira. No início do planejamento no nosso projeto, pensamos em montar uma esteira de roletes livres, porque pensávamos em transportar materiais, produtos alimentícios. Porém, com as nossas pesquisas, nós decidimos transportar materiais mais leves, como no caso as peças mecânicas, como parafusos, porcas e arruelas, pois havia uma dificuldade em seguir as normas para o transporte de produtos alimentícios. Bem, em relação aos requisitos do projeto, como nós montaremos uma esteira com lona, é preciso tensionar a lona elástica para que o equipamento mantenha segurança sem danificar as peças. E as premissas do projeto é, em primeiro lugar, a segurança do equipamento e do usuário, do operador. Por isso, nós seguimos a norma NR12. E em relação às restrições do projeto, em função principalmente do nosso baixo orçamento, decidimos fazer uma esteira de baixo custo. Bem, a justificativa para a nossa escolha de projeto seria facilitar e acelerar a linha de produção no setor industrial. E o nosso objetivo é construir uma esteira eficiente que acelere e facilite a movimentação de produtos, com um preço acessível.
E o que esperamos de resultados é conseguir construir um equipamento que aumente a velocidade do processo de produção, diminuindo os custos do processo e ainda com um preço acessível. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Gilson. Eu vou falar um pouco do planejamento, do cronograma e do desenvolvimento do nosso projeto. Quando nós recebemos, né, o nosso tema sobre o que precisaríamos construir, a primeira coisa que pensamos em fazer foi um mapa conceitual. Afinal, ele nos ajuda a organizar ideias e ele foi de grande importância, né, para a gente dar um start no nosso projeto. Como a Ana disse, tivemos alguns problemas sobre decidir sobre qual esteira iríamos usar, esteira de rolete livre ou esteira com lona, assim como quais coisas iríamos transportar nas nossas esteiras, como produtos alimentícios ou então peças mecânicas, enfim. Então, o primeiro passo foi criar o nosso mapa conceitual. Como vocês podem ver, no centro tem o tema, esteira industrial, e aí a gente foi desenrolando assim, vários subtemas que podem ajudar você a definir qual esteira e qual produto você irá transportar, né? Ver qual é a maior problemática. Então jogamos ali principal função, principais áreas de trabalho, entre outros. Já no cronograma, ele foi, digamos, a segunda parte que utilizamos no nosso projeto. O cronograma, basicamente, ele é necessário em todos os projetos. Todos os projetos precisam de um cronograma, porque ele nos ajuda, né? Com ele podemos organizar todo o nosso projeto. A gente define data, função, a gente define várias coisas com apenas um cronograma. Então ele foi a segunda etapa necessária para a gente, né? Para a gente traçar um plano de ação para o nosso projeto. O que foi pedido depois para nós foi um croquis, que seria basicamente um esboço do que a gente faria, um esboço do nosso projeto, como vocês podem ver nas imagens ali ao lado. Temos ali um esboço do que seria a lona da nossa esteira, feita pela Ana. Temos ali um esboço do que seria a estrutura, que iria sustentar a nossa esteira. E, além disso, como vocês podem ver também, tem a tabelinha que a gente estimou os tempos que a gente deveria fazer cada coisa, que faz parte do nosso cronograma. Então, o que a gente jogou nessa tabela? Essa tabela define o tempo em mês. Então, para cada um, é um mês contado. Em mês. Então, para cada um, é um mês contado. Se vocês contarem ao todo, deve dar uns 10 a 11 meses, que foi o tempo que a gente teve para construir nosso projeto. E foi bom esse ponto de partida, porque ele nos ajudou bastante, né? Algumas coisas a gente fazia em menos de um mês e ganhava tempo para a etapa seguinte, e outras coisas a gente, sem querer, passava do tempo, chegava no tempo limite. Então, foi de extrema importância já definir essa tabela para ajudar a realizar cada tarefa do nosso grupo. Falando um pouco do desenvolvimento agora, a ferramenta que a gente utilizou e que basicamente acho que todos, ou quase todos os trabalhos utilizam, é a ferramenta do Brainstorm. Ele nos deu as ideias principais, como já dito anteriormente, né? Por exemplo, em que tipos de produtos transportaríamos na nossa esteira. Inicialmente seriam alimentícios e depois a gente decidiu por peças mecânicas, como a matriz de decisão final, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Além de utilizar o Brainstorm para decidir essas ideias, a gente usou também para decidir por fim, né, ou para jogar, pelo menos inicialmente, a ideia de que tipo de esteira utilizaríamos e tudo mais. Mas antes de tomarmos a nossa matriz de decisão, a decisão final, porque é isso que ela é o nosso veredito, precisaríamos decidir quais seriam os problemas que nós iríamos enfrentar. E um dos métodos que utilizamos para definir esses problemas foi o diagrama ali do lado, nosso diagrama de Chikawa. Com ele nós conseguimos decidir a utilidade, o objetivo, problemas mecânicos, possíveis problemas, né, mecânicos, problemas e possíveis soluções. Com ele nós conseguimos assim decidir os principais fatores e usar a matriz de decisão como o veredito final. Então nós nos juntamos em grupos, nós com reuniões, lógico,
e fizemos uma análise dos dados obtidos, né, do que nós precisaríamos, e assim nós chegamos à conclusão de que precisaríamos de uma esteira com lona, chegamos à conclusão de que teríamos alguns problemas, e a gente também chegou, depois de revisar esses problemas, a chegar a conclusões de como evitar esses problemas, né? Também aos materiais, chegamos à conclusão por conta disso. Então, assim, no desenvolvimento do nosso projeto, ao longo do nosso projeto, o diagrama de Chickawa, o brainstorm, eles foram essenciais para nós podermos chegar num consenso entre nós e, por fim, conseguirmos o nosso produto final. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Matheus Sogaça e vou dar continuidade à nossa apresentação a partir da parte do desenvolvimento dos primeiros modelos do nosso projeto. Como o Gilson disse, a partir do desenvolvimento foram realizadas as primeiras partes do nosso projeto, no qual, como vocês viram, tivemos os nossos croquis das partes do desenho de fabricação. E mais para frente, realizamos o desenho de conjunto da nossa esteira, que, como vocês podem ver, né, na imagem presente, temos um primeiro esboço de como seria a nossa esteira, no qual a mesma teria por volta de 1,30 m de altura, com uma superfície de trabalho por volta de 1,10 m, no qual estaremos visando assim uma superfície de trabalho mais ergonômica, para que não ficasse tão alta e nem tão baixa, visando assim a qualidade de trabalho. Podemos ver também que a mesma está utilizando ligações entre a estrutura inferior a partir de parafusos, como está indicado, no qual, a partir do desenvolvimento do nosso projeto, chegamos a algumas mudanças, realizamos algumas melhorias e chegamos à seguinte esteira. Como vocês podem ver, o desenho já está muito melhor devido ao andamento do projeto, e temos ao todo 9 itens essenciais da nossa esteira, e como vocês podem ver, e algumas coisas foram mudadas em nossa esteira. Como vocês podem ver, a ligação das estruturas inferiores, vertical e horizontal, não estão mais com indicação que serão furadas e juntadas por parafuso, pois as mesmas foram trocadas de parafusos para a solda, visando assim uma economia de materiais devido ao nosso orçamento, visando também a qualidade da esteira, uma vez que a mesma estará trabalhando com uma alta vibração devido ao torque do motor. E devido a estudos que fizemos, chegamos à conclusão que a solda seria muito melhor que uma junção por parafusos, no qual, como podemos ver a partir da nossa lista, temos a estrutura inferior vertical da esteira, a estrutura inferior horizontal da esteira e a estrutura superior da nossa esteira, que, como a Ana disse, faz parte da carcaça da nossa esteira. Depois disso, temos o motor, que está representado pelo número 4, e os mancais com rolamento, que é o número 5, no qual, como podemos ver, onde está indicado o número 5, temos o mancal que realizará a tração da lona da nossa esteira, pois como a nossa lona trabalha com uma lona, a mesma precisa ser tracionada para ter uma alta eficiência no seu atrito, pois a mesma, se não tiver essa tração, a mesma pode ficar bamba e acabar não funcionando de maneira eficiente. Temos também as engrenagens e a corrente de transmissão, na qual realizaremos uma transmissão a partir de uma engrenagem maior para uma menor, para termos um maior aproveitamento do giro do motor, no qual, caso seja necessário aumentar a velocidade, a mesma será aumentada em valores muito mais altos. Temos o número 8, que é a nossa lona, e a parte 9, que é a proteção da esteira, que vai justamente para a parte das engrenagens, já que a engrenagem ligada com uma corrente pode ser uma coisa potencialmente perigosa. E visando a NR12, precisaríamos, assim, oferecer um ambiente de trabalho seguro, no qual foi necessária a criação de uma proteção da esteira para que não houvesse acidentes. No desenvolvimento do nosso projeto, temos a nossa lista de materiais para o levantamento do custeio, pois, como foi dito com os resultados esperados, queríamos uma esteira que fosse economicamente viável, no qual, como podemos ver, utilizaremos chapas de aço, tanto para a parte da estrutura da esteira, no qual, como vocês podem ver, temos um custo ao total de R$ 180 apenas para a estrutura da esteira, no qual será comprada uma chapa, no qual essa será utilizada, uma chapa de 3 metros por 1,20 m, apenas para a parte da estrutura da esteira, o que é uma grande economia já. Utilizaremos um motor, que, como será demonstrado a partir do nosso memorial de cálculo, vimos que precisaríamos de pelo menos um motor com 1 cavalo de potência,
no qual encontramos esse motor com as especificações mínimas e utilizaremos um motor com um valor de R$480. Teremos também os mancais, que são a parte que será mais cara do nosso projeto, devido à quantidade que utilizaremos na mesma, as engrenagens, a corrente de transmissão e a lona, no qual, no total, teremos um valor de R$1.730,94, o que já demonstra a viabilidade econômica do nosso projeto, já que é uma esteira, pelo que foi pesquisado, a esteira mais barata, nas mesmas proporções da nossa, seria em torno de R$3.000, o que já demonstra uma grande economia. E na parte de memorial de cálculo, utilizaremos dois cálculos que são essenciais para a nossa esteira, no qual o primeiro é o cálculo da força de atrito cinético, calculado pela forma de força atrito cinético igual ao Newton, a coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície que ele se encontra multiplicado por Newton, no qual a força de atrito, como o próprio nome diz, é a força necessária de atrito que deve estar acontecendo entre o eixo da esteira e a lona para que a mesma possa funcionar. E a partir desse coeficiente, podemos chegar ao atrito necessário multiplicando pelo Newton, que é devido à ação da gravidade e a interação entre a esteira e o nosso eixo. Também temos a fórmula da determinação da rotação necessária para o funcionamento da esteira, no qual temos o cálculo que envolve a partir do diâmetro da engrenagem, a velocidade angular, a frequência, a rotação e o torque da mesma, no qual podemos usar qualquer uma dessas para poder calcular a rotação necessária e, a partir disso, decidimos o motor que utilizaremos, chegando à conclusão, como dita, que precisaríamos de um motor de pelo menos 1 cavalo de potência. Como os resultados, como foram ditos, nós esperávamos construir a esteira, no qual, devido à pandemia, não foi possível realizar a construção da mesma, já que o nosso tempo acabou se tornando escasso e não podemos realizar os encontros para poder construir a mesma. Com isso, nós não podemos realizar o nosso teste de eficiência, uma vez que para realizar o teste precisaríamos da esteira. No entanto, a viabilidade econômica da esteira foi possível realizar, já que conseguimos realizar o levantamento de custos da mesma, no qual, como foi mostrado, temos uma economia de pelo menos R$1.130 da nossa esteira para as esteiras convencionais presentes no mercado de trabalho. O que podemos concluir com isso é que as esteiras são de extrema importância no setor industrial, uma vez que as mesmas, por mais que possuam um trabalho simples, possuem um impacto significante na economia de tempo de um sistema de produção, pois as mesmas mostram um trabalho muito eficiente e prático, economizando tempo, e como na indústria é tempo e dinheiro, a mesma se demonstra muito eficaz no que realiza. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, vou comentar. Você pode ir repassando as imagens desde o começo, William, por favor? Bom, a primeira parte, eu acho que ela foi bem desenvolvida. Teve algumas falhas com relação a alguns termos, né? Por exemplo, carcaça, né? Deveria ser trocado por estrutura, né? Corrigido lá no final nessa última etapa, né? Mas são pequenos detalhes, né? Mas o objetivo foi bem frisado, né? O porquê de utilizar a esteira, né? A justificativa, um resumo bem breve do que se trata o tema. Na segunda etapa, né? Por favor, William, na segunda etapa, passando a imagem, né? Com relação à parte da esteira, né? Mais para frente. Mas é a primeira etapa ainda, que é a parte da introdução, a justificativa, né, o porquê dessa esteira, né, justificando o ganho de velocidade, né, a parte ergonômica, né, usou algumas ferramentas, né, com relação ao mapa conceitual, né, na minha opinião, poderia dar ênfase maior ao um gráfico de Gantt, por exemplo, ou então um diagrama em blocos, né? O mapa conceitual é válido, só que ele tem que ser utilizado com outras ferramentas para auxiliar. Então, o mapa conceitual ele dá uma noção geral do nosso projeto, né? E indica quais pontos frágeis, né? Pode ser melhorado.
mas isso sempre com auxílio de outras ferramentas, né? Poder ser utilizado o brainstorm, post-its, né, e etc. Né? Mas é válido, mas nessa parte eu daria mais ênfase na parte do cronograma. Um pouquinho mais para frente, né, ele fala a respeito o termo certo é croquis, né? Dá a impressão que o croquis aí é essa tabela, né? Na verdade não é. Então isso aí seria as etapas, né, do projeto, definindo alguns ganhos, né, por exemplo, tempo, ou então poderia até acrescentar o hora homem aí para indicar quantas pessoas, né, quantas mãos de obra ia ser utilizado em função do tempo. Isso está dentro daquele nosso cronograma lá do gráfico de Gantt, né, que é apresentado. O desenho não está muito visível, né? Não dá para saber do que está se falando nessa parte, né, da apresentação. Vale também, né, comentar, como foi feito nas outras apresentações, né, sempre quando tem um desenho, né, colocar um marcador lá para indicar do que está se falando, né, atentar-se, né, por exemplo, com a legibilidade o desenho está legível ou não, né? Então nesse caso aí nem cabia colocar se fosse dessa forma, porque não dá para enxergar nada, não dá para entender do que é. Um pouquinho mais para frente, quando fala a respeito de gráficos e diagrama de Ishikawa, né? Então se comenta muitas coisas e fica com essa imagem parada e comentando a respeito de outros tipos de ferramentas, né? Então seria interessante, à medida que for comentando quais os diagramas forem utilizados, aparecer, né, o público, né, quem está assistindo, né, saber do que se trata, porque pode ser que tem pessoas que não é da área, está assistindo a apresentação e está meio deslocado do assunto. Na última etapa, que é a parte final, né? Por favor, William. Eu acho que justificou, né? Essa daí é a parte do desenho que eu falei, né? Sempre quando aparecer um desenho e comentar, né, ter aquela indicação lá dos marcadores para indicar qual tema está sendo comentado. No caso específico dessa imagem, tem a numeração, né, indicando, né, cada ponto. Mas seria interessante, seria mais dinâmico se tivesse a indicação, né, para quem está assistindo não ter que ler e depois localizar em que parte está aquela numeração, né? Então acaba se perdendo do conceito, né, ou da ideia que está tentando se passar. Uma das coisas que eu percebi aí, a proporcionalidade, né, parece que a altura está bem maior do que a largura, a escala está 1 para 1000, mas mesmo assim, se for transformar na proporção, dá a impressão de que isso aí é uma torre. Né? Então, quando a gente trata, por exemplo, de uma esteira, a gente está tentando vislumbrar um deslocamento de um objeto, né, ou pesado para uma distância grande e assim por diante. Então, aí dá a impressão de que eu tenho como se fosse uma torre, né? Então, a altura muito grande e a área útil de trabalho é extremamente menor. No geral, né, eu acho que a apresentação foi boa, né? Eu gostei, né? Então, parabéns aí para a equipe que apresentou. Bom, a parte inicial eu achei que está ok, tá? A segunda parte, eu acho que repetiu ou deveria ter transferido para a primeira parte, né? Quando fala de mapa conceitual, brainstorm, isso aí seria ligado, já está nas decisões da primeira parte, né? Já foi decidido lá, e aí volta a comentar nessa segunda parte a mesma coisa que já foi falado. Então, essas imagens poderiam ser levadas para a primeira parte, se achar que elas são relevantes, né? Ou ter sido comentado mais rapidamente na primeira parte. Deixaria na segunda parte, como o professor falou anteriormente, para a parte já dos diagramas, né? Do cronograma e de algumas decisões que foram tomadas, mas que
não tenham sido comentados na primeira, porque senão ficou repetitivo. E ainda observando também, né, que utilizou 17 minutos, então o tempo era importante na apresentação, né? Quando o tempo máximo seria de 10 minutos. Então ficou longo, com coisas que já deveriam ter sido falado antes, ou não precisariam ser refaladas, né? Então seria isso. Deixa eu ver o que mais. Os mesmos comentários que o professor fez em relação ao croquis, né? A palavra, a difícil leitura, né? Não dá para ler o que tem ali no croquis. Um pouco antes, mais no meio aí. Não dá para saber o que é que tem ali, né? Só dá para ver a tabela com alguns tempos, sem no cronograma ficar muito claro. Uma outra coisa que é comentado é do baixo custo. Pode ir direto lá para a parte do memorial. Um pouquinho. Bom, pode ficar aí, deixa aí um pouquinho. Quando ele... Bom, vamos aí, tá? Memorial. No memorial, ele falou que a força, né, a força de atrito é μ vezes Newton, né? Então não é μ vezes Newton, precisa tomar cuidado quando fala isso aqui, precisa ser corrigido, né? Então, se for apresentar para algum lugar novamente isso, né, como vai ficar gravado, então eu sugiro que aqui fique registrado que eu lembre, né, é μ vezes a normal, né, força normal, não é μ vezes Newton, né? E Newton não é também 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então tem vários erros aqui nesse slide que foi colocado, né? E colocou e não disse quanto foi, né? Para chegar na conclusão de qual é o valor do torque necessário, da potência do motor, né? Que está na sequência aí. Então ficou meio inconclusivo, embora tenha sido apresentado, tem erros aí, né? E não chega ao valor, né? A que valor chegou, né? Colocou aí uma série de relações, mas não chegou ao valor, não deu os parâmetros que foram utilizados no cálculo. No desenho, né? No desenho ali que anteriormente você colocou, que tinha desenho de conjunto, desculpe, desenho de conjunto, ele não linkou na sequência com a relação de materiais, né? Então aqui você tem uma nomenclatura aqui e tem outra nomenclatura depois na relação de materiais. Então não dá para saber se realmente os materiais aí foram contemplados, tá? Não está com a mesma identificação. Então fica com essa dificuldade, isso eu acho que precisaria ser ajustado. E mais no final, quando ele comenta sobre... Bom, nessa apresentação, no motor lá, né, colocou um motor de 150 volts, 6.000 RPMs. Que motor é esse, né? 150 volts, 6.000 RPMs. Então, tá estranho esse motor aí, né? Então, precisaria definir melhor aí o motor que foi utilizado. Quando falou custo, né, na parte final, ele coloca que o custo é interessante, né, que o preço seria interessante. Porém, não foi contabilizado aí para efeitos de preço, né, do preço do equipamento, o gasto com trabalho, né, com montagem, com toda a parte de produção, desenvolvimento, né, montagem, testes, não foi considerado o custo disso. Então, aí não dá para comparar o preço de material com o preço de um produto final, né? Então, eu acho que isso aí tem uma falha aí. Também precisaria ser ajustado isso. E nas conclusões, ele comenta muito sobre as vantagens da esteira, né? E a conclusão deveria ser sobre o trabalho, né? Nas conclusões ele fala muitas vezes sobre a esteira é importante, a esteira resolve muitos problemas, sim, mas isso aí já foi falado lá no início, né? Por isso que está sendo feita a esteira. Agora, qual é a conclusão do trabalho, né? Aqui conclusões chegou. Aí fala desse resultado, né, que o valor está interessante, mas não considera o custo da mão de obra no valor final do produto, tá? Então faltou isso também. Eu acho que é isso, e o tempo que foi excessivo, né, com repetições aí, poderia ter sido melhor utilizado, aí, melhor dimensionado aí a apresentação. É isso. Oi, professor, só vou colocar algumas coisas que... O professor já levantaram todos os tópicos também, né?
A introdução, o professor já falou, né, tomaram muito tempo e ficaram sempre andando em volta aqui, tanto na introdução quanto no escopo, né. A parte que eu vi no planejamento e cronograma, o texto que estava mostrando para a gente, ele apenas citava o que era o mapa conceitual e o que era o cronograma, focando só na ferramenta e não na utilização dela para o desenvolvimento do projeto, né. Eu achei desnecessário, era bom, né. A imagem, que é o importante, ela não está aparecendo adequadamente, a gente tem que parar e focar para ele tentar entender qual que é o processo dela. Né? Eu destacaria mais essa imagem, em vez de colocar o que é um mapa conceitual e o que é um cronograma. Né? Na hora de falar do cronograma, não mostrou nenhuma imagem, né? E por que não utilizar a parte do gráfico de Gantt para poder identificar as etapas do processo de produção do projeto, né? Isso eu achei um pouco... achei falta dessa parte do cronograma, apenas falou e não ilustrou para a gente poder acompanhar. O que mais? Deixa eu ver aqui... A parte também do diagrama de Chikawa, falaram da utilização da ferramenta, só que a ferramenta em si, quando mostraram uma imagem, a gente não consegue praticamente ler nada, né? Apenas fala que foi feito no desenvolvimento ali, o brainstorm das ideias, mas quando a gente vê o diagrama, a gente não consegue identificar nada que foi escrito nele para tomada de decisão. Depois, a parte dos desenhos teve os primeiros modelos, é claro, né, falou da parte da altura também, e não justificou a utilização dela, né, o porquê que chegou nesse 1,30 m, baseado no quê? Né, até o professor falou que está um pouco fora de escala, parece uma torre, isso né, volto a destacar. A parte da relação de transmissão motor e correia, uma coisa que eu me atentei na parte do cálculo, né? Ele deu para a gente que é um motor de 1 cavalo de potência, 6.000 RPM por 150 volts, não justificou esse motor, né? E uma coisa que eu achei curioso é que na transmissão das polias, a maior polia está no motor e a menor ela está no rolete, né? No rolete motor. Ou seja, ele está aumentando a velocidade. Será que justifica eu colocar um motor de 6.000 RPM ali para tracionar essa correia? Eu não sei se foi algum erro de projeto, eu não sei porque eles quiseram ilustrar com essa relação entre as polias. A conclusão como os professores já mencionaram, focou também na parte das esteiras. Achei que poderia ser um pouco mais completa, dizendo quais serão os resultados obtidos e justificando o objetivo desse projeto. Mas é só isso mesmo, professor. Primeira coisa é o tempo, né? Porque vocês praticamente dobraram o tempo. Era máximo, na prévia nós estávamos trabalhando com 6 minutos, tá? Então tem muita coisa aqui que nós poderíamos ter considerado, conversado com vocês, orientado, que vocês colocaram aqui simplesmente porque, pelo ponto de vista de vocês, acharam que era bom estar na apresentação. E aconteceu o que foi falado aqui, né? Muitos erros apareceram que não foram possíveis de ser verificados aí, tá? Então, quando você faz uma apresentação inicial, nós colocamos considerações para vocês, para que seja possível obter aí uma melhora. Aí vocês colocam coisas que nós não comentamos a mais. Então, por que fazer isso? Não precisa fazer isso, né? Se nós já estamos, você fez uma apresentação inicial, muda isso, coloca isso, tá. Aí você vai lá e coloca coisas a mais do que nós não pedimos. Por quê? Eu não entendi o porquê que vocês colocaram tanta coisa na apresentação de vocês. Se vocês puderem justificar, eu gostaria de saber o porquê que vocês agregaram tanto conteúdo na apresentação para extrapolar esse tempo. Uma outra coisa também, né? Nós comentamos aí sobre essa parte aí dos desenhos, né? Como os professores falaram, né? E não houve correção nenhuma, né? Tem um tempo aí, eu acho que era possível ser ajustado tanto na questão de altura, quanto na questão do espaçamento aí da esteira, né? Na sua introdução, tá meio estranha essa esteira aqui, né? Parece que tá um buraco no meio aqui, vou falar um buraco mesmo, porque parece que tem um buraco só para cair as peças aí dentro, e ela tá alta e tal, e mesmo assim vocês não fizeram alteração. A única alteração que vocês fizeram, parece que foi alguns números aqui, se eu não me engano. Foi comentado também para mudar essa questão dos nomes, aí esteira inferior, esteira superior, esteira horizontal, esteira vertical, não foi alterado, então reaproveitou-se muita coisa. Eu percebo muito nisso, né, nessa parte de apresentação, né,
ao invés de refazer, o pessoal reaproveita. Se já teve comentário falando que não tá legal, por que reaproveitar? Pô, tá legal, não tá bacana, vamos refazer, vamos bolar um outro jeito, vamos mudar, vamos tentar fazer desse jeito, assim. Bom, ufa, né, pessoal? Conseguimos, né? Quem diria, né? Iniciamos lá o ano letivo em fevereiro, de uma forma, fizemos um planejamento no papel e esperávamos seguir o que estava no papel da forma como a gente estava acostumado, né? Falando presencialmente, tirando as dúvidas em sala de aula, ou seja, dentro daquele script que a gente já conhecia. E de repente, de uma hora para outra, tudo mudou. E quais são os desafios que iríamos encontrar? Não saberíamos, né? Tivemos que nos adaptar, tivemos que utilizar ferramentas que nunca foi utilizadas, principalmente nessa etapa, né, em que a gente esperava iniciar uma discussão teórica e lá no finalzinho a gente comprovar isso aí por meio de um projeto físico. E de repente tudo mudou. Uma incerteza se ia ter um projeto físico ou não. E nessa incerteza em ter que adaptar, né, dia a dia, com várias mudanças, né, o que íamos fazer e entregar lá no final, hoje. Conseguimos e aprendemos bastante coisa. Talvez não aprendemos na prática, né, como era de se esperar. Mas quando se trata de um projeto, muitas vezes, né, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não, se o cliente vai querer aquele projeto. Mas o intuito é justamente isso aí. Antes de começar a fabricação, terminar o produto, saber se o nosso cliente ele vai aceitar, né, aquela nossa proposta. Isso nós conseguimos cumprir, né, parcialmente. Uns bons, outros excelentes, outros menos. Mas o intuito, né, do nosso curso, que é nível médio, é dar formação para vocês. Eu acho que isso foi atingido. Eu acho que foi um pouquinho além. Vocês fizeram, por exemplo, não muito ligado ao projeto, um monólogo de uma entrevista, que vai servir para uma empresa. Se olhar no espelho, falar aquilo que vocês devem falar, vocês fizeram isso. Não foi um espelho, foi uma câmera, mas serviu como exemplo. Adaptamos várias formas, né, de como eu comunicar para quem está do outro lado, né, o que eu penso, né, o que eu quero transmitir. Vocês fizeram isso. Uns com habilidade, outros com menos habilidade, mas o que ocorreu? Foram desenvolvendo ao longo do tempo. Isso vai servir um pouquinho mais para frente, talvez na graduação, talvez na busca de um emprego, né, ou uma outra necessidade específica, mas aprendeu bastante. Para o pessoal que está vindo, né, para essa etapa final, que é o pessoal do terceiro ano, que fez também a apresentação de PJI, o Citron citou, né, que PJF, a gente procura integrar entre PJI e PJF e outras disciplinas também, que não foi possível esse ano por questão, né, dessa problemática que ocorreu. A gente acaba cobrando mais o pessoal da etapa final do PJF justamente por causa disso, porque a gente quer uma demonstração de algo físico, né, em que aquela nossa proposta inicial se materialize, né, em alguma coisa que seja útil. Talvez vocês de PJI estejam estranhando, mas o pessoal utilizou só um tema, né, a esteira. Porque a gente tenta focar, né, na materialização do projeto e a gente tenta utilizar, né, dos recursos que nós temos lá na nossa oficina. Então, por isso que é um tema único, normalmente ligado não à parte social como PJI, né, que é algum projeto
envolvendo, né, a localidade, né, as necessidades da região, mas para a indústria, né? Uma apresentação de projeto, como se portar, né, como apresentar, como vender seu produto. E mais do que isso, né, utilizar todas as ferramentas das disciplinas, né, em prol da realização desse projeto. Então a gente tenta focar isso aí, tenta adaptar para os nossos recursos, né? O PJI foi multidisciplinar, apareceu vários tipos de projetos, um diferente do outro, interessantes, né? Mas a gente tenta ter um parâmetro, né? Fazer, ou pelo menos a nossa proposta desse ano letivo foi justamente isso aí, a gente ter projeto único, para a gente ter um comparativo, uma referência e a gente apostar na criatividade dos alunos, né? Tivemos que fazer várias adaptações, né? Devido a várias dificuldades, e o pessoal chegou lá, e é isso que a gente espera dos demais, né? O pessoal do quarto ano foram pioneiros, né, com relação ao projeto final, e chegou lá. Então eu parabenizo todos, né? Uns conseguiram com um grau menor de dificuldade, outros com um grau maior de dificuldade, mas chegamos lá, né? As críticas que foram feitas ao longo dessa etapa, né, para se conseguir estar aqui hoje apresentando o projeto, não foi nada pessoal, né? Foi justamente por uma melhora contínua, né, do nosso processo, e eu acredito que isso daí ocorreu, né, em função de toda essa dificuldade. Então, mais uma vez, eu parabenizo todos, pessoal do terceiro ano, pessoal do quarto ano, tá? E vamos seguir em frente.